Salve, salve família, Guilmatos na voz, sejam bem-vindos de volta ao canal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou estar trazendo para vocês aí 11 substituições que mudaram a história do futebol. Vai ser um react aí voltado para o mundo do futebol. Espero que vocês gostem do vídeo, vamos lá. Götze sair do banco para marcar o gol do título da Copa, essa foi só uma das 11 substituições que mudaram a história do futebol. Nossa, Sérgio Roberto. Vamos por ordem Histórico, tá? cronológica, começando por uma substituição que mudou o destino de uma Eurocopa. Em 1996, a Alemanha chegou na final da Euro, num confronto inesperado contra a República Tcheca. Os alemães eram os favoritos, mas a realidade bateu. Aos 14 do segundo tempo, os tchecos abriram o placar. A Alemanha estava prestes a perder o título. Então, com só 20 minutos para acabar, o técnico alemão tirou a camisa 8 para colocar Oliver Bierhoff. Esse era um jogador que estava só na sua 10ª partida pela seleção, além de ter sido reserva durante todo o torneio. Até o comentarista ficou chocado. Mas só 3 minutos depois que Bierhoff entrou em campo, Caralho. a substituição deu resultado na hora, mas ainda não tinha acabado. A partida foi para prorrogação, outro? onde vale a regra do gol de ouro. Quem marcasse primeiro seria Porra. coroado campeão da Eurocopa. Gol de ouro. Até aqui, Caralho, que frango, Bierhoff mano. virou o jogo, dando para a Alemanha a Eurocopa. Se não fosse por ele, os tchecos teriam sido campeões europeus. Mas se isso já foi insano, 3 anos depois, uma substituição mudou a história de outro torneio europeu. Pela primeira vez em 30 anos, o Manchester United chegava na final da Champions League, enfrentando o Bayern de Munique. Mas as coisas não começaram bem para os ingleses. O Bayern marcou um gol muito cedo, enquanto que o United não conseguia empatar. Então, aos 22 minutos do segundo tempo, o Ferguson colocou o Ted Sheringham, que tinha jogado só 100 minutos em toda aquela campanha. Aí, aos 36 minutos, Ferguson colocou o Solskjaer, um jogador que não tinha atuado em nenhuma partida do mata-mata. O título parecia destinado para o Bayern, mas quando os ingleses estavam perdendo a esperança, aos 45 do segundo tempo, a primeira substituição deu resultado. Caralho, a bola foi chorando, mano. O Sheringham marcou seu primeiro gol naquela edição de Ah, ele Champions, desviou. mas o jogo ainda se caminhava para prorrogação, até que literalmente 1 minuto depois, O Sheringham que tocou, passou os caras, eu acho ali ainda, hein? os dois Está. substitutos fizeram a virada nos Isso acréscimos. mesmo. Inacreditável. Poxa. Mas melhor do que salvar o seu clube é salvar o seu país inteiro de um vice. Seleção. E foi exatamente isso que o Trezeguet fez. No ano de 2000, Nossa, mais uma edição França. da Eurocopa aconteceu, e a França chegou na final para enfrentar a Itália. Mas parecia que o título ia para os italianos. Eles abriram o placar, enquanto a França não conseguia empatar. Então, aos Zidane, 13 né? e aos 31 do segundo tempo, o técnico colocou Wiltord e Trezeguet em campo. Ainda assim, o título parecia garantido para a Itália. O jogo chegou nos acréscimos com eles na frente, até que Wiltord, vindo do banco, apareceu. Subiu de cabeça, deixou livre. Ajeitou o Wiltord, bateu cruzado, gol! Ele empatou. Então o jogo foi para prorrogação, com a famosa regra do gol de ouro. E foi aí que a bola caiu nos Trezeguet. pés de Trezeguet. Centre en retrait. As duas O de ouro era substituições foda, mudaram fez a o gol, história daquela acabou. Euro. Mas espera, porque não é só a substituição de atacante que pode mudar o rumo de um torneio. Avançando 14 anos, chegamos na Copa do Mundo de 2014. onde que a mudou o Holanda, goleiro, o atual goleiro pegou o vice-campeã, pênalti, né? enfrentou a Costa Rica nas quartas de final. Eu acho que é isso, E um velho. jogo que terminou sem gols. Então a vaga nas semis Eu vi seria isso aí. decidida nos pênaltis. E foi aí que o técnico fez uma substituição Trocou o inesperada. goleiro da Holanda. Wow, what a change! Clearly. Praticamente pegou. nunca tinha se visto um goleiro entrar só para as penalidades. Mas foi um golpe de mestre do técnico, que tinha preparado o Cru para esse exato momento. Ele estudou os batedores, entrou para intimidar os jogadores e tentar destabilizar eles. Isso aumentou a pressão na Costa Rica, ainda mais quando no primeiro pênalti ele quase defendeu, até que veio a segunda cobrança. Bem canhotinho, Cru está no gol, ele bateu, Cru defendeu. Agora a Holanda tinha vantagem, então no último pênalti, Lá vem o Manha para a cobrança. Perna direita na bola, a batida, defendeu, Cru. Rapaz, foi A histórico. Holanda avança.
cabeça! O Kroos saiu do banco para fazer 2 defesas, classificando a Holanda para a semifinal. Mas se tem uma substituição que mudou completamente a história daquela Copa, foi uma que aconteceu na Do grande Götze. final. A Mário Argentina Götze. de Messi enfrentava a Alemanha, um time que tinha acabado de destruir o nosso Brasil por 7-1. Mesmo assim, quando rolou a bola, nenhum dos lados conseguia marcar. Com o tempo passando, o placar seguia A em gente tomou 0 a 0. 7-1 na semifinal, então, aos né, 43 mano? do segundo Caralho, tempo, velho. o técnico fez uma substituição bizarra. Mesmo precisando de um gol, tirou Miroslav Klose. Klose, simplesmente o maior artilheiro da história das Copas, colocando em seu lugar o jovem de 22 anos Götze. De início, a substituição não teve impacto. O jogo parecia caminhar para os pênaltis. Até que na prorrogação, aquela pequena troca mudou tudo. O pé milagroso. Mas a Alemanha vai pro ataque. Olha a bola chegando. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol! Com menos de 15 minutos em campo, ele marcou o gol do título da Alemanha, se tornando um herói completamente inesperado. Mas olha que loucura, se o jogador sair do banco para marcar o gol da vitória já é algo raro, ainda mais num torneio gigante. 2 anos depois, isso aconteceu de novo. Um roteiro digno de filme se repetiria, dessa vez na final da Eurocopa. A partida era a Portugal França, e o time da casa, França. que chegava Portugal na foi decisão campeão. contra a zebra Portugal. A França era a total favorita. Ainda mais Foi Rafael depois que o Leão? Cristiano saiu machucado, mas o placar ficava em 0 a 0. Foi Então, Rafael aos Leão? 34 do segundo Não, tempo, foi o Renato Sanches tendo se Renato lesionado, Sanches. o técnico tirou ele Éder, para né? colocar o Éder. Éder, Mesmo vestindo a camisa isso, 9, Éder. ele estava longe de ser titular. Nossa. Tinha jogado só 13 minutos em todo o torneio. A galera não esperava muito dele. Quando a partida chegou na prorrogação, todo mundo já pensava na disputa de pênaltis. Até que no segundo tempo da prorrogação, algo que ninguém esperava aconteceu. Falou Arnaldo César Coelho. Aí Éder partiu. Tá aí mesmo. Portugal começa bem o segundo tempo. Bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. CR7 tinha se machucado no começo do jogo, velho. O cara fez uma Eurocopa da porra, se machucou na Um chute de final. fora da área totalmente inesperado, o Éder deu para Portugal seu primeiro título na história, deixando os franceses com o vice em sua própria casa. Insano. Mas quando a gente fala de gol nos últimos minutos, uma das primeiras partidas que vem à mente é uma que aconteceu no ano seguinte, 2017. Nas oitavas de final da Champions, o PSG enfrentou o Barcelona, Nossa. surpreendendo com uma vitória por 4 a 0. 4-0. Então, Depois pro tomou jogo 6 da a 1. volta, o Barça precisava de um milagre e começaram a trabalhar nisso. Mano, eu torci muito pro Barcelona nessa virada, tá? Mas, sendo sincero, eu acho que teve máfia aí, velho. Aquele pênalti que o Suárez sofreu, pra mim não foi pênalti. Marcando Enfim. o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas aí, o PSG marcou. Agora, por causa da regra Tinha que dos gols fazer fora, 3. o Barcelona precisava de mais 3 gols. E foi aí que uma pequena substituição aconteceu. El futbolista de Reus Sérgio Roberto. para intentar darle un poquito de aire en este último cuarto de la final del partido. Sérgio Tirou Roberto entrou a campo Rafinha, com né? menos de 20 minutos para acabar. Aí, aos 43 do segundo tempo, Neymar marcou de falta e aos 46 fez de pênalti. O placar agregado estava em 5 a 5, Neymar destruiu esse mas pelo jogo, Paris ter marcado no Camp Nou, o Barcelona ainda estava sendo eliminado. Precisavam de mais um. Mais E uma foi aí assistência que de aquela Neymar. substituição feita 18 minutos antes mudou a história. Neymar, para a perna esquerda, Neymar levantou, Sérgio Roberto! Minha Nossa Senhora! O impossível Essa narração foi aconteceu, foda. meu Deus do céu! Com um gol no último minuto, Sérgio Roberto virou o jogo. Ele saiu do banco para selar uma das maiores Não é essa jogadas narração da aí, história. aquela... Mas um Lucas! substituto ajudou o Barcelona a se Nossa. classificar. 2 anos depois, um substituto fez eles serem eliminados. Em 2019, o Barcelona chegou na Foi semifinal contra da o Bayern Champions. ou foi contra o onde no jogo Liverpool? de ida Liverpool. contra o Liverpool, venceu por 3 a 0. Liverpool. Então os Reds precisavam de um Acho que eles verdadeiro tomaram milagre 4, pra teve um gol de avançar. escanteio E esse nesse aí milagre veio dos que pés de um Arnold jogador cobrou que saiu do rápido, banco. chupou o Moting e No primeiro brocou, tempo né? da volta, o time inglês conseguiu diminuir, mas não conseguiram fazer muito mais que isso. Até que no segundo tempo, o Klopp decidiu Tomaram tirar 4. o Robertson, que tinha se machucado, para colocar o Wijnaldum. O Wijnaldum Os fez torcedores do 2. Liverpool nem imaginavam. Mas essa lesão que forçou o Robertson a sair para trazer o Wijnaldum mudaria completamente o rumo daquela O Champions. Wijnaldum fez 2 Porque em nesse só jogo. 8 minutos, Arnold, vai pro fundo, Alexander Arnold, cruzamento, Arnold, Ele fez 2, o depois foi Liverpool logo mais marcou um. mais um, mas ainda precisavam de outro para empatar o agregado. E então, em literalmente 2 minutos, cruzamento, lá no Wijnaldum meio, de novo. Wijnaldum, O Barcelona começou a tomar essas com menos goleadas de assim, né, 15 velho? Tipo, minutos em ganhar campo, e tomar o virada, ganhar e Wijnaldum tomar... empatou o agregado. Bayern, Aí bastou mais um Liverpool, gol do Origi Roma. pra selar a virada Nossa, esse gol do histórica. Origi aí... Se o Wijnaldum não tivesse entrado, Mano. mais um gol do Origi. Esse gol do Origi aí, velho. De Cobrança 15 rápida de minutos em campo, escanteio. o Ó a Wijnaldum zaga, mano. A empatou zaga o agregado. dormindo, velho. Arnold tava saindo pra deixar o outro cara cobrar.
A zaga dormiu e Aí cobrou bastou rápido. mais um gol do Origi pra selar a virada histórica. Foda. Se o Wijnaldum não tivesse entrado, o Barcelona teria ido pra final. E talvez até vencido a Champions Coutinho naquele no ano. Barça. Olha o Coutinho poder depois de foi uma pro Bayern e substituição. eliminou o Barça. Mas se o Barcelona tanto fez quanto sofreu viradas por causa de substitutos, o seu maior rival também fez algo que parecia impossível. É. Graças a um cara Gol de que Rodrigo? saiu do banco. 3 anos depois, na Champions de 2022, o Real Madrid chegou na semifinal contra o Manchester City, Rodrigo, né? que era considerado o Tava melhor comendo banco time esse do jogo. mundo naquele momento. O City tinha vencido o jogo de ida por 1 gol de diferença e na volta o Real simplesmente não conseguia marcar. Até que aos 23 do segundo tempo, o Ancelotti tirou o cross para colocar Rodrigo. o Rodrigo em campo. Uma troca ousada, Nossa. que no começo pareceu desastrosa, porque logo na sequência o City marcou de novo. O time do Guardiola estava com a vaga praticamente garantida na final. Rodrigo Agora o brocou. Real precisava de 2 só para empatar. Até que nos acréscimos, quando os madridistas estavam perdendo a esperança, Deixa eu ver o levantamento. Segundo Mano, nos pau, acréscimos, Benzema pro pô. meio. Foram 2 gols nos acréscimos. o Rodrigo diminuiu, mas eles ainda precisavam de mais um. Até que do nada, Pressão do Real Madrid, Rodrigo. cruzamento, Rodrigo! Rodrigo! Que loucura, velho. Rodrigo salvou o Real Madrid. Aí foi pra prorrogação e o Rodrigo sofreu um pênalti. Então o Benzema foi lá e completou a virada. Que Uma loucura loucura, velho. total. Mas Que isso já loucura, era velho. inacreditável. 2 anos depois, o mesmo roteiro se repetiu. Só que é o Em contrário. 2024, o Real enfrentou o Bayern de Munique, onde depois de um empate na Alemanha, o Bayern marcou na Espanha, colocando um pé na final. Ah, não, achei que era Então, aos o 36 do Real segundo contra o tempo, City. faltando só 10 minutos pro fim, o Ancelotti tirou o Valverde para colocar o Roselu em campo. Ele estava ali Roselu. emprestado pelo Espanhol, tendo jogado só 18 minutos do mata-mata daquela Champions. Muita Mas o gente Roselu achou que era a fez o gol. decisão errada. Até que, 7 minutos depois, Vini Júnior! E Real Madrid não está morto, Neuer escapou! Bora, Ancelotti, faz um milagre na seleção brasileira ele aí, por empatou o favor. jogo. Mas isso já era impressionante, só 3 minutos depois. Então toma de Bola novo. dentro, Nacho! Tenta girar a perna esquerda pro Rudiger, Roselu. levou pra área! Gol! Cara O Roselu feio, saiu dois. do banco pra virar pra cima do Bayern, levando o Real pra grande Bayern. final. Algo que ele provavelmente nunca nem imaginaria fazer. Mas se levar o seu clube pra final da Champions já é algo impressionante, naquele mesmo ano, um substituto levaria o seu país pra final da Eurocopa. Na Euro de 2024, a semifinal era entre Inglaterra Inglaterra. e Holanda. Os dois sonhando com uma vaga na final. Então virou uma batalha intensa, com a Holanda marcando e a Inglaterra respondendo. Mas com o passar do tempo, a partida não saía do 1 a 1. Falaram em Até que cima aos da 36 do segundo tempo, o técnico da Inglaterra fez uma substituição muito ousada. Phil Foden. Tirou literalmente o Harry Kane Harry para Kane. colocar um jogador menos experiente, Palmer. o Ollie Watkins. Imagina, precisando fazer um gol, tirou o maior artilheiro da história da seleção por um cara que só tinha jogado 20 minutos na fase de grupos. Parecia loucura, mas 9 minutos depois, Se mexe o Watkins, a bola vem pra ele. Olha o Watkins, girou, bateu. Golaço! Quase sem ângulo, velho. o cara saiu do banco para levar a Inglaterra para a final da Euro. Nunca duvide de um substituto. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, Já acabou, acho que vai tem gostar mais, viu? desse aqui também. Esse foi o vídeo de hoje, família. Espero que vocês tenham gostado. Muito bom. Curti muito o vídeo. Não conheci o canal, confesso pra vocês. Gostei bastante. Vou ver outros vídeos pra assistir do canal aqui que eu curti, velho. Curti pra caralho. São momentos assim que pouca gente imagina, né, velho? Que vai dar certo. Tipo aquela do Rodrigo ali. Eu lembro que eu tava assistindo ao vivo esse jogo. Eu já tinha dado como o Real Madrid eliminado, velho. Rodrigo entrou, o cara fez 2 gols em 2 minutos, velho. E sofreu o pênalti, tá ligado? São jogos assim que o cara merece destaque que não tem, tipo aquele jogo do Barcelona e PSG. Eu acho que foi depois dali que Neymar decidiu sair do Barça pro PSG, porque aquele jogo ali Neymar destruiu no jogo, mano. Destruiu no jogo. Jogou muita bola e quando acabou a partida botaram o Messi como o deus da partida, tá ligado? E aí eu acho que aquilo ali foi um ponto final pro Neymar falar assim, porra, eu nunca vou ter reconhecimento jogando no Barcelona enquanto o Messi estiver aqui. Pra mim foi um erro ele ter saído do Barcelona. Pra mim foi um erro. Mas ele decidiu sair, aconteceu o que aconteceu. Ele fez história no PSG, querendo ou não. Levou o time a uma final de Champions. Quase foi campeão. Mas Neuer tava com um demônio no corpo. Pegou tudo. Ganhou muito título pelo PSG, nacional, né? Título nacional. Fez história, querendo ou não, fez história, velho. Mas veio muita lesão também no PSG. Faz parte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto no meu canal.
Tamo junto, é nóis e até o próximo.